Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus caros, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, ilumine os seus olhos e mais, a sua mente, o seu intelecto, para você poder compreender a palavra dele, para que você possa saber qual é a vontade dele para a sua vida. É o que eu mais quero, que você seja iluminado, para que você possa saber o que Deus quer de você. Eu queria que você assistisse agora o testemunho que tem muito a ver com a palavra que nós vamos trazer para você. É interessante esse testemunho, que mostra uma pessoa que odiava a Igreja Universal do Reino de Deus e especialmente a mim. Como acontece, as pessoas que são vítimas dos fake news, normalmente elas têm ódio da Igreja Universal, mas especialmente da minha pessoa. E vale a pena a gente assistir esse testemunho porque mostra como acontece, como a pessoa acaba sendo envenenada pela mídia, a mídia marrom, que faz torcer as verdades, faz enganar as pessoas com as suas mentiras preparadas dentro dos estúdios de televisão, de rádio e também jornais. Vamos assistir e voltamos já já. Meu nome é Márcia Celiprande da Cunha, eu tenho 50 anos, sou analista financeiro, eu sou formada em pós-graduada em gestão de pessoas e durante muitos anos eu fui uma perseguidora da Igreja Universal, porque eu acreditava em tudo que saía na mídia a respeito do Bispo Macedo e da Igreja Universal. E eu, com aquela prepotência, né, uma pessoa culta, eu falava, nossa, um explorador da fé, são tudo charlatão, esses pastores são todos ladrões, o Bispo Macedo faz lavagem cerebral nas pessoas, porque as pessoas não têm muita cultura, né? Então eu achava assim, tudo era teatro, aquelas imagens das pessoas se manifestando, eu pensava assim, deve ter pago alguém para ir lá e fazer, né, aquele teatro todo. Eu sempre aquela crítica, sempre crítica, porque, nossa, eu sou uma pessoa formada, né? Eu tenho a minha cabeça feita, ninguém vai fazer minha cabeça. Não vou naquela igreja, não adianta, não vou me converter nunca. Naquela Igreja Universal eu não vou. E aí veio o meu fundo de poço. Eu era uma pessoa que eu sentia um vazio enorme dentro de mim. Nada preenchia aquele vazio.
E aí eu comecei a ficar assim, doente, de uns 2 anos atrás, muito doente, e fui no médico e vamos fazer uma endoscopia, porque tudo que eu comia eu colocava para fora. Fiz a endoscopia, nada. A médica olhou o meu exame e falou assim: nossa, seu estômago tá limpinho, não tem nada. Ela falou assim: olha, eu não entendo, por que que você não consegue comer? Aí teve um sábado, eu passei muito mal naquele sábado. Tudo que eu colocava, tentava colocar para dentro, saía. Nem água aquele dia, nem água eu consegui beber mais. Eu tomava água, eu vomitava. Passei o dia inteiro na cama, fraca, desidratada. Aí eu falei para minha irmã que eu não estava bem. Aí ela falou assim: eu vou ligar para um obreiro, vou pedir para ele te atender. Aí, para mim, aquilo era o último recurso. Eu não tinha mais para onde correr, porque eu já tinha corrido para medicina. E aí esse obreiro me ligou, mandou uma oração por áudio no WhatsApp e falou para mim: você vai repetir essa oração, vai pôr um copo com água. Quando você terminar a oração, quando eu terminar a oração, você vai beber essa água. E em nome de Jesus você vai ser curada. Aí eu fui, fiz a oração, tomei o copo com água, não vomitei. Eu vou lá, naquela igreja, mas eu vou entrar invisível e vou sair invisível, eu não vou falar com ninguém daquela igreja. Eu vou lá por causa de Deus, eu não vou lá por causa do Bispo Edir Macedo. Ainda assim, sofrendo, mas aquele orgulho. Aí cheguei na igreja, fiz aquela oração em pensamento e falei: meu Deus, eu tô aqui por mim, pela minha salvação. Não tô aqui por causa do Bispo Macedo, nem por causa de pastor, nem nada, mas eu preciso do Senhor, porque eu tô cansada. Tô cansada desse vazio, tô cansada dessa vida. Aí eu fui liberta de uma vez por toda naquele dia. E aí eu comecei. Eu queria me batizar. Aí eu tive aquele desejo de me batizar, mas eu chorava muito. Eu chegava na universidade, toda vez que eu ia na igreja eu chorava. Porque eu tava com a alma doente. Aí a obreira veio, conversou comigo. Aí eu fui vendo aquele cuidado que eu nunca tinha visto antes em nenhum lugar. Eu me batizei. Foi até o dia do perdão. Eu passei pelo batismo nas águas. E eu dou graças a Deus por essa oportunidade. Porque assim, as pessoas... Eu achava que um dia eu iria ter vergonha de falar de Jesus. Hoje não, hoje eu falo, eu sou da Igreja Universal, eu faço parte do grupo do presídio, porque eu tive meu encontro com Deus, foi na Igreja Universal. Eu aprendi coisas que eu, com meu diploma de pós-graduada, eu não aprendi numa faculdade, numa universidade. E aí quando eu recebi o batismo do Espírito Santo no jejum de Daniel, eu fui vendo assim uma transformação em mim. Até as pessoas que já me conheciam antes chegavam e falavam assim: nossa, você tá diferente. Nossa, você tá tão diferente. Eu falei: eu tô, porque hoje eu sou uma nova pessoa. Eu tô indo na Igreja Universal. Eu conheci a Deus, eu tive um encontro com Deus naquela igreja. Eu me tornei dizimista, fiel da casa de Deus, coisa que eu criticava. Eu hoje entrego o jornal, convido para ir na Igreja Universal. Jamais na minha vida eu imaginei que um dia eu ia pegar aquela Folha Universal, entregar para alguém e falar assim: olha, vai lá, você vai ter sua vida transformada. Olha, um dia eu também pensei isso. Hoje eu dou graças a Deus. Eu amo o que eu faço. Eu amo o Senhor Jesus, eu amo meu Deus.
eu não tô triste, eu tô chorando porque, olhando pro meu passado, que eu olho e falo para Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou e eu nunca mais quero voltar para lá, nunca mais. Eu prefiro morrer do que voltar da onde o Senhor me tirou. Hoje eu diria para a pessoa que se acha demais, nossa, eu sou uma pessoa intelectual, eu conheço tudo da ciência, os livros, eu sou uma pessoa culta demais. Quebra o orgulho. Enquanto não se quebra aquele orgulho e se render para Deus, você pode ter dinheiro, você pode ser famoso, ser conhecido, ser popular, mas aquele vazio ninguém preenche, a não ser o Espírito Santo. Então, quando alguém chegar para você e falar para você, olha, é espiritual, você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo, se renda, porque o orgulho só faz você sofrer mais. Porque se eu tivesse quebrado aquele orgulho todo que eu tinha, de me achar, aquela minha prepotência que eu tinha, eu não teria sofrido tantos anos. Porque eu sofri muito por causa da minha prepotência, por causa do meu orgulho de achar que eu não precisava de Deus na minha vida. Muito, muito maravilhoso esse testemunho da Márcia. E ele mostra, o testemunho, a Márcia mostra, com as suas próprias palavras, aquilo que Jesus falou já há 2000 anos atrás. Porque há 2000 anos atrás, ele disse para os seus discípulos, os seus seguidores, Jesus disse estas palavras para os seus seguidores. Se o mundo, para os seguidores, se o mundo vos odeia, quer dizer, se o mundo odeia os meus seguidores, odeia vocês que me seguem, sabei que primeiro que a vós, me odiou a mim. Me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então, a mídia que espalha notícias falsas, até hoje, continua espalhando, essa mídia marrom, essa mídia manipulada pelo mal, pelo espírito do mal, na verdade, prega o evangelho oposto ao das Sagradas Escrituras. Prega o evangelho do ódio, prega o evangelho do preconceito, prega o evangelho da mentira, do engano, da injustiça, de tudo que não presta. Aliás, eu não sei se você sabe, mas notícias boas não dão audiência. Você sabia disso? Notícias boas não dão audiência. Eu lembro que o dono de um dos maiores jornais do país, em São Paulo, ele disse para mim assim: Edir, me dá o segredo, me diga o que você faz. Eu falei: olha, eu só prego o evangelho, a gente ajuda as pessoas, a gente visita os hospitais, os presídios, a gente leva cestas básicas para os presidiários, nós damos roupa para os presidiários, nós
prestamos um serviço social aos entes queridos dos presidiários, dos detentos. Nós atendemos também as pessoas moradoras de rua, enfim, os cracudos. Então, o trabalho que a Igreja Universal do Reino de Deus faz é extraordinário. Eu duvido que exista uma instituição no mundo que faça um trabalho social de tamanha envergadura como a Igreja Universal. E eu fico perguntando, por que vocês não divulgam isso? E ele falou para mim, ele deu uma risadinha e falou assim, Edir, eu me chamava de Edir, ele falou, Edir, se o cachorro te morder, nós não queremos nem saber. Agora, se você morder o cachorro, vai ser a primeira página do nosso jornal. Olha só o pensamento desse dono, ex-dono, porque ele já morreu, de um grande jornal. Se você morder um cachorro, nós colocamos manchete. Por quê? Porque o que dá notícia, o que vem de jornal, o que dá ibope, o que dá audiência, são notícias tristes, ruins, nocivas. Então, a mídia trabalha com esse tipo de filosofia, levar o que é mal. Então, especialmente no que diz respeito ao trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente a minha pessoa. Então, elas colocam-me como uma criatura venal, usurpadora, enganadora, e etc, etc, etc. Agora, você que é inteligente, você que é uma pessoa capaz, uma pessoa que pensa, você acha que, vivendo sob os preconceitos da mídia durante 40 anos, nós sobreviveríamos se não fôssemos de Deus? Porque há 40 anos que nós somos perseguidos, difamados. Há 40 anos que nós sofremos as injustiças das calúnias. Jesus disse lá em Mateus outra coisa também, de outra forma. Ele diz que bem-aventurados sois vós, Jesus que falou, bem-aventurados sois vós, para os discípulos, hein? Não é para todo mundo não, é só para quem é discípulo dele. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Por minha causa. Bem-aventurados sois. Agora, ao invés de chorar, de reclamar, de lamentar, vocês devem exultar e alegrar, porque é grande o vosso galardão nos céus, disse Jesus. É grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Sempre houve perseguição aos servos de Deus, aos discípulos do Senhor Jesus. Sempre houve, e nunca vai acabar. Nunca, até que Jesus volte e venha arrebatar a sua igreja. Mas enquanto os servos de Deus estiverem nesse mundo, estarão sempre sujeitos a injúrias, perseguições e todas as maledicências desse mundo. Então, quando uma pessoa me odeia de graça, porque nem me conhece, nem sabe quem eu sou, apenas ouviu falar a meu respeito, então essa pessoa, na realidade, está me fazendo um grande favor, está me elegendo uma pessoa a herdar um grande galardão nos céus. É bom que nos odeie, muito bom que nos odeie. E olha, para ser sincero para vocês, esse ódio, perseguição, injúrias, calúnias, mentiras, fazem muito bem para mim.
é um colírio para mim. Sabe por quê? Porque assim a gente tem que se curvar mais. A gente se curva ainda mais. É como um tubarão no nosso aquário. E aí a gente fica mais forte. Nós ficamos mais resistentes. Eu estou falando isso não para me defender, mas apenas para testificar a palavra de Jesus. A palavra que nós ensinamos, que nós pregamos, que nós divulgamos por meio da mídia em geral. Então, minha amiga e meu amigo, isso confirma a palavra de Deus. Significa que a palavra de Deus é verdadeira, porque justamente o que Jesus falou há 2000 anos atrás é o que acontece hoje em dia, especialmente comigo. E eu posso falar isso com você, porque são 40 anos que vimos sofrendo toda sorte de calúnias. Mas a Márcia, quando experimentou o que nós experimentamos, e dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ela se tornou uma nova criatura. É uma nova criatura, que poderia ter sido nova já há muito tempo, mas por conta do preconceito, do ódio, o ódio sem motivo, ódio esse gratuito, que a mídia impôs na cabeça dela. E o sofrimento se perpetuou até o dia que ela teve um encontro com Deus. E talvez seja a sua situação, minha amiga, meu amigo. Talvez seja você. Você está aí sofrendo, gemendo. Você está urrando de dor. Você está a ponto de dar cabo da sua vida. Tão imprestável que ela é para si, você quer acabar com ela. Mesmo assim, você se mantém no salto alto. Você está no fundo do poço, mas está andando de salto alto. Ainda está de salto alto. Quer dizer, vestido de preconceito, vestido de orgulho. Ora, minha amiga, meu amigo, coloque a cabeça no lugar, faça as contas. É uma questão de inteligência, é uma questão de sobrevivência. Faça as contas. O que tem sido a sua vida? Faça uma lista do que é ruim na sua vida. Por outro lado, você escreve o que é bom, o que tem sido bom. Você vai somar e vai diminuir e vai verificar que não tem nada que preste na sua vida. Custa você tentar. Bem, faça isso. Prove a Deus. Faça uma prova com Deus. Venha na Igreja Universal e faça uma oração lá. Qualquer Igreja Universal. Faça lá um desafio. Ó Deus, se o Senhor existe, se o Senhor está neste lugar, se a Igreja Universal do Reino de Deus é tua, é obra tua, então eu vou sair daqui hoje, agora, nesse momento, mudado, transformado. Faça isso. Você não vai ter que pagar nada. Enfim, você vai lá, não vai falar com ninguém, você só vai fazer esse teste com Deus. E se ele não fizer nada, você vai saber se nós somos ou não de Deus. Agora, prepara-te, porque eu tenho certeza que você não vai sair de lá com a mesma vida que tem vivido. Graças a Deus. Nós vamos assistir mais testemunhos a respeito do poder de Deus. Mas eu quero fazer um convite especial para você que é mãe, que é pai, você que tem crianças. Neste domingo, 27 de setembro, nós estaremos consagrando as crianças a Deus. Da mesma forma como Jesus foi consagrado a Deus, menino Jesus foi consagrado a Deus. E vamos ver algumas cenas da consagração de Jesus, da novela Jesus. Você vai ver que ele foi consagrado a Deus e foi o que ele é e o será para toda a eternidade, graças a essa consagração. Vamos assistir. Logo que Jesus nasceu, Maria e José o levaram ao templo para ser apresentado a Deus. Senhor,
entrego essa criança em tuas mãos, para que seja consagrada a ti. Que sua vontade seja feita na vida deste menino. Amém. Amém. Esta bênção trouxe direção e proteção para a sua missão aqui na Terra. Porém, em nossos dias, procurando proteção e o melhor futuro para os seus filhos, muitos pais têm oferecido seus filhos às entidades ou confiado seu futuro apenas aos estudos, desprezando assim a bênção de Deus. O resultado: hoje este filho vive doente, rebelde, mal nos estudos e indo para um caminho cada vez mais perigoso. Pai, mãe, vamos seguir o conselho bíblico. Venha apresentar o seu filho a Deus. Neste domingo, 27 de setembro, a bênção dos filhos, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é John Rafael, eu tenho 31 anos. Eu vim de um lar que eu sempre fui bem educado, sempre fui bem acolhido. Meus pais sempre me orientou a fazer as coisas certas, andar no caminho certo. Ele foi criado praticamente dentro da igreja, eu sempre acreditando que ele também poderia estar na mesma caminhada, né, buscando a Deus, mas na verdade ele não estava dentro dele ainda o mundo. E foi assim que ele foi seduzido. Foi onde eu comecei a querer conhecer, por curiosidade, o colorido do mundo. E por volta dos meus 15 anos de idade, eu comecei a fumar maconha, comecei a beber. Foi na onde eu me desviei da verdade, comecei a mentir pro meu pai. A gente vê que começa já a chegar mais... sair, chegar mais tarde, não querer obedecer. Aí eu já analisei e vi que alguma coisa havia de errado com ele. Mas mesmo assim a gente é, como todo pai, é o último a saber, né, das notícias ruins. Tentava esconder dos meus pais. Eu fazia de tudo para eles não perceber que eu estava envolvido numa vida errada. Na onde eu comecei a procurar um caminho que poderia me trazer dinheiro fácil. Ali eu comecei o quê? Comecei a roubar, comecei a me envolver até algumas das vezes traficar em baladas, comecei a fazer tudo que era errado. O que aparecia que aparentemente ia me trazer benefício financeiro, eu me envolvia. Porque hoje em dia a juventude sabe esconder muito bem. Porque o pai acha, não, é normal, meu filho fuma, meu filho bebe, tudo. Nunca espera pelo que acontece na realidade, porque todo mundo sabe, mas você sempre é o último a saber. Isso é o que acontece com as demais famílias que a gente vê aí por fora, né? E aconteceu comigo também. Eu tive a triste notícia que ele estava detido. Depois disso, eu não parei por aí. Eu saí, ganhei liberdade, aí eu continuei aprontando, onde eu fui preso novamente por receptação. Depois de um tempo, saí de liberdade, fui preso novamente por um assalto. E isso me custou 6 anos de cadeia. Um encontro com meu pai dentro do presídio, eu chorei muito, fiquei triste. Porque eu via no semblante dele que ele estava praticamente sem o chão, porque ele não imaginava me deparar naquele lugar, se deparar naquele lugar comigo preso. E lá não foi fácil, eu sei que não foi fácil, ele ia, mas mesmo assim ele sempre continuou dando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, sempre me aconselhando, sempre falando para mim que tinha uma saída. Mas eu sempre dentro de mim, pela minha fé, acreditava que Deus poderia fazer o impossível. Acreditando no Deus do impossível e fazendo os meus propósitos, honrando a Deus, e Deus fez um milagre. Lá dentro do presídio foi aonde que caiu a ficha. Aí eu voltei lá atrás e lembrei no começo. Foi na onde que eu resolvi fazer um voto, eu resolvi me entregar, eu resolvi seguir verdadeiramente a fé, seguir ao Senhor Jesus. Comecei a buscar de uma tal maneira como eu nunca tinha feito na minha vida. Eu me entreguei de fato e de verdade. Na onde que, do mesmo jeito no começo como os frutos
causaram tristeza na vida do meu pai, os frutos começaram a aparecer e dando alegria para ele, ao ponto de, quando eu já estava firme na fé, reunir os detentos ali, fazer oração com eles, levar eles também a agir a fé, e os milagres começaram a acontecer. E quando ele chegava na visita, ele ficava impressionado. Aí depois eu já comecei a ver que os frutos começaram a aparecer. Ele falou, não, eu não quero mais saber dessa vida, não. Eu quero uma vida mudada. Eu falei, é você e Deus. Então a gente já vê o sinal que o próprio Espírito Santo já estava trabalhando nele. Eu tive uma oportunidade de sair numa saída temporária. Eu peguei e vim no Templo de Salomão junto com meu pai e aqui. Aí eu dei o meu tudo. Eu já estava caminhando, já estava fazendo as coisas certas. Eu dei meu tudo. Falei, oh meu Deus, é tudo, nada. Muda minha vida, me ajuda, me socorre, eu não aguento mais. Eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer uma transformação total e completa na minha vida. Me batiza, me transforma. Aí ali desceu o sobrenatural sobre a minha vida. Dali, naquele dia, na hora que terminou a busca do Espírito Santo, eu falei, pai, eu fui batizado, eu fui selado. Eu recebi algo que mudou, tudo mudou, pai. A partir de hoje vai ser diferente. Ali a alegria dele também transbordou. Aí, uma cadeia que estava prevista para mim sair em 2026, o juiz me concedeu a liberdade em 2019, então foi um milagre. Aos olhos humanos, não tinha jeito. Aos olhos humanos era para mim ficar lá dentro até 2026, de tantos problemas que eu tinha trazido para mim mesmo. Mas para Deus não tem impossível. Mas quando ele já saiu decidido, já saiu com a vontade de servir a Deus, cheio do Espírito Santo, a gente já fica tranquilo que a gente já vê que o Deus do impossível agiu e transformou a vida dele. O mais importante foi que eu tinha recebido minha liberdade espiritual. Hoje eu procuro ajudar, estou sempre presente nos trabalhos na igreja, participo do trabalho que um dia até mesmo me ajudou lá, que é a Unip, dentro do presídio. Hoje eu faço parte da Unip e o meu desejo é ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema que eu um dia passei. Eu procuro fazer sempre as coisas certas, sempre buscando a Deus, sempre priorizando a Deus, e eu tenho arrebentado, Deus tem abençoado, tem feito eu prosperar. Como filho eu trago alegria. Hoje ele tem prazer de andar do meu lado, hoje ele tem prazer na onde ele vai e ele fala, isso aqui é meu filho porque eu transformado, né? Mas eu acreditava que Deus ia fazer um milagre, e isso foi o que aconteceu, porque eu nunca desisti, nunca olhei para trás, eu sempre fiquei focado no altar. E sempre votar. Para quem andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho, ressuscitou mortos. Para ele, existe algo impossível? É neste Deus vivo que você precisa depositar a sua confiança e crer que através dele o impossível da sua vida se fará possível. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você que está desacreditado, por tanto ouvir que para o seu problema não tem mais jeito, neste domingo, 27 de setembro, o terceiro domingo dos impossíveis, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O mundo digital tem sido uma verdadeira armadilha para a vida amorosa. Meu nome é Fábio Cruz da Silva, tenho 42 anos, sou programador, minha formação é graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistema e pós-graduada em Engenharia de Projetos de TI. Até o programador Fábio, um homem inteligente, foi iludido e fez da tecnologia um inimigo para o seu casamento. O Fábio começou a dar indícios assim de esconder as coisas de mim, né? Eu não podia ter acesso ao celular, eu não podia ter acesso ao computador. Eu lembro que ele chegava da rua, do trabalho,
Ele mal falava comigo, ele já ligava o computador ali, ele ficava ali até de madrugada e eu sempre ia dormir sozinha. Eu apagava históricos, né? Apagava fotos, vídeos, como aquela coisa de não deixar rastros, né? Eu sempre dava uma geral, fazia uma limpeza no computador antes de desligar. E aí eu ficava desconfiada, eu falava, ou ele tem outra, né? Ou ele tem outra, ou ele olha pornografia. Meu celular eu não tinha acesso, tinha senha e onde eu ia ele estava comigo, né? Tinha aquela coisa de esconder o celular. Até que teve uma vez que eu estava no computador e ela acho que se aproximou bem no momento que eu estava digitando o e-mail, a senha do e-mail, e ela viu qual era a senha do e-mail. Aí a partir daí ela começou a ter acesso ao meu e-mail. Consegui ver mensagem dele de rede social. E ali eu consegui ver que ele falava com outras pessoas, com mulheres, né? Conversava com mulheres, trocava e-mail, né? Então ali a minha ficha já caiu que realmente tinha alguma coisa. Aí ali eu descobri que ele estava se relacionando com uma pessoa do trabalho dele. Então ali assim, caiu, né? O chão abriu para mim, porque é como se fosse uma facada mesmo no nosso peito, né? Porque a gente não esperava aquilo. Esse dia foi horrível, né? Foi horrível, a gente discutiu bastante. Ela chegou a me agredir, ficou muito brava, enfim, né? Ela realmente foi muito difícil esse dia aí. Foi muito... Assim, eu me senti muito triste. Eu achei que aquela coisa... Puxa, olha o que eu fiz com o meu casamento, né? Mas eu cheguei a falar pra ele, vamos esquecer isso, vamos olhar pra frente. Porque eu me senti tão humilhada que hoje eu lembro, assim, como eu me senti humilhada, que eu ainda falei pra ele, vamos olhar pra frente, né? Vamos esquecer. Ele falou, não tem como esquecer. Tá acontecendo, não tem como esquecer. Eu falei, então tá bom. Então a gente vai separar no papel, porque eu não quero mais, nunca mais. E eu tava decidida. Eu falei, eu não quero nunca mais olhar pra sua cara. Eu falei pra ele, acabou. No começo, dá aquela sensação de liberdade, mas quando você sai, você começa a sair, começa a conhecer outras pessoas, mas sempre vinha aquele vazio dentro, né? Sempre vinha faltando alguma coisa. Sempre vinha até lembranças, né? Tudo aquilo que a gente passou, que a gente construiu. Sempre ficava um vazio, um buraco. Assim, tentei ter relacionamento, começar com uma outra pessoa, mas não dava certo. Foi uma situação muito triste mesmo. Eu não conseguia trabalhar. Eu ia embora para casa, às vezes eu tava lá e a minha chefe dispensava, vai embora, e eu ia embora para casa. Não conseguia trabalhar. No fundo eu tava me sentindo muito machucada, assim, e assim, eu gostava muito dele ainda, né? Fábio e Sandra resolveram dar uma chance para os dois. E casaram novamente. Porém, as feridas do passado não cicatrizavam. A gente assinou o papel, casamos no cartório, tudo certinho, porque a gente decidiu, né, fazer tudo certo, né? E voltamos. E logo em seguida, depois, ela já engravidou. Então, assim, quando veio o filho, a gente ficou muito feliz, porque foi algo natural. E aquela coisa assim de... não vai dar certo, isso aqui uma hora vai acabar, né? Não tinha confiança no relacionamento. Então foi passando o tempo e aí eu também muito nervosa dentro de casa, muito nervosa com as crianças, né? Porque aí depois eu tive um outro filho, logo em seguida eu engravidei novamente. Dentro de mim eu sentia um vazio, eu vinha também por não conversar muito, não me abrir, eu carregava muito peso sozinho, ficava muito sobrecarregado, nervoso, acontecia de ficar muito nervoso também às vezes, e fechado. Então isso foi me prejudicando bastante, né? Minha chegada aqui no templo foi um dia eu estava passando aqui próximo de carro, eu estou sempre aqui pela região, aí eu passei na frente e falei, eu vou parar aqui. Eu já acompanhava a programação pela televisão e era um sábado, eu cheguei aqui na frente, não estava tendo reunião, mas eu fiquei aqui na esplanada, fiquei sentado nos bancos assim, olhando ali, pensando na vida, tudo, e aquilo já foi me dando uma tranquilidade. E eu falei, eu vou vir aqui um dia, vou vir aqui. E assim eu comecei a vir. Eu comecei a vir sozinho, né? Aí ele começou a vir
né? Veio aí acho que umas 3, 4 vezes sozinho. E ele chegava em casa e falava assim pra mim, assim, vamos lá, você precisa ir lá é muito bom, é diferente. E aí eu falei pra ele assim, será? E eu ri dele, eu achei engraçado aquilo ali. Eu falei, não é possível que você tá gostando de ir lá. Eu continuei frequentando, vinha várias reuniões aqui, e aprendendo muito. Eu me decidi em batizar nas águas, batizei nas águas aqui, abandonei tudo, os maus hábitos, mudei totalmente, e ela foi começando a ver essa mudança. Aí ele falou assim, Sandra, a partir de hoje eu vou sair de todos os grupos de WhatsApp que eu tenho. Você vai ter acesso ao meu celular, a tudo. Tudo, você vai ter acesso a tudo. Eu vou desfazer de amizades. Eu vou desfazer de um monte de amizade que eu tenho na minha rede social. A partir de hoje eu vou ser outra pessoa. Eu quero mudar, eu quero me entregar nisso, né? Eu quero me entregar nisso que eu tô ouvindo lá na igreja. Eu quero me entregar aquilo ali. E foi num jejum de Daniel, o primeiro que a gente participou, eu me lembro muito bem, que nós fizemos direitinho, seguimos a risca. E no último dia, exatamente, eu lembro, foi um domingo. Naquele domingo eu recebi o Espírito Santo. Aí foi maravilhoso, né? Foi uma paz assim, que é uma coisa que eu nunca senti. Parece que ficou tudo em silêncio ao redor, foi uma paz muito grande. Ali eu tive certeza que eu tinha o Espírito Santo. Ali eu tive certeza. Uma mudança de dentro para fora, né? Muda muita coisa. Você quer falar para todo mundo, você perde a vergonha, você quer aquilo para outra pessoa também. Você quer passar aquilo para outras pessoas. Aí eu vi mudança no Fábio. Aí um dia eu vim e eu achei assim muito diferente assim do que eu já tinha visto em todo lugar que eu fui. Muito diferente, era muito forte. Eu vi assim, falando de entrega, né? De entrega da vida, de entrega de tudo. E ali eu falei, meu Deus, mas que entrega é essa, né? Eu tive que entender que entrega era aquela, porque eu não entendia. Eu ouvia falar, mas eu não entendia, mas eu via que era forte aquilo. Aí eu pensei, eu tenho que me entregar também, eu tenho que ver como que é isso daí. E aí eu fui buscando, aí um dia de quarta-feira, né? Naquele dia de quarta-feira foi um pouco antes aí da Fogueira Santa. Aí eu vim ali na busca, né? A gente buscando ali, aí eu senti mesmo que Deus era comigo ali, foi algo sobrenatural. Eu senti um gozo na alma mesmo, uma alegria, uma paz, a paz assim de Deus mesmo. Não tem nem explicação, é algo assim maravilhoso. Os primeiros frutos foram a paciência, a tranquilidade, a paz. A gente tinha problema ainda, mas ali eu já via paz, né, nos problemas, sabe? Já não ficava mais nervosa com as crianças, com meus filhos. Eu mudei totalmente com meus filhos, totalmente, porque foi tão engraçado, tão assim que eu lembro que parece que era Deus falando comigo, sabe? Eu te dei 2 filhos para você ficar nervosa com essas crianças. Aí eu comecei a cair a ficha assim, sabe? Eu falei, meu Deus, Então ali eu mudei totalmente com as crianças, mudei com o Fábio. Totalmente paciente, sabe? Tranquila de tudo, assim, escuto ele conversar comigo, escuto ele mais, a gente debate, assim, conversando os problemas que a gente tem, a gente luta junto em oração, né? Quando a gente tem alguma coisa assim que a gente quer buscar para nossa família, a gente luta em oração, em propósitos na igreja. Então, assim, a tranquilidade e a paz, assim, não tem preço. Hoje meu casamento foi restaurado, parte profissional também. Hoje eu sou muito bem visto no trabalho. Em todas as áreas realmente teve uma mudança. Receber o Espírito Santo refletiu no meu casamento, porque eu me tornei uma outra pessoa, uma pessoa mais paciente, uma pessoa que compreende ele também, né? Eu tento compreender o que está passando na cabeça dele. Eu tento saber o que está passando.
Então refletiu muito receber o Espírito Santo, assim, pra gente foi algo assim maravilhoso pra nossa vida. Gente, essa mudança foi tremenda. Não posso perder, né? Tudo é total, eu não posso perder ele. Ele é a base de tudo, né? Ele é a base de tudo, principalmente da sabedoria, do meu dia a dia, tudo que eu vou fazer. Eu oro, tenho oração, assim, não tem como tirar ele de tudo, porque ele está em tudo. Existe uma palavra que está sendo o grande desafio de muitos nesse período de quarentena: a convivência. Relacionamentos que estão à beira de um colapso. A falta de diálogo e respeito de casais que não suportam mais ficarem juntos debaixo do mesmo teto. Como resolver esse problema? Todos os domingos, no Templo de Salomão, acontece a bênção dos casais. Um encontro para aqueles que desejam aprender sobre como ter um casamento forte e harmonioso em um momento tão difícil como esse. Muitos hoje dizem que o casamento é uma prisão. Por que é uma prisão? Porque eles criam as prisões. Eles criam as paredes, as grades e se fecham ali dentro. Não é porque o casamento é uma prisão. Pelo contrário, casamento é paz. O casamento, quando feito segundo as direções de Deus, é paz, é tranquilidade, é família, é segurança, é você ter tudo de bom. Mas quando você faz da forma errada, então você vai criando prisões, correntes que vão te amarrando. Chega uma hora que você só consegue pensar em uma coisa: separação. Participe da bênção dos casais e venha receber de Deus a direção para uma vida de paz e união. Neste domingo, às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão. Para alcançar o maior número de pessoas com suas mensagens, Jesus subia no barco, pregava nos montes, tudo para que sua voz fosse ouvida o mais longe possível. E esta foi a ordem deixada por ele aos seus servos: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Uma das formas de subirmos nesses telhados e de proclamarmos a palavra de Deus em todo o país e pelo mundo é através da rádio, TV, internet e redes sociais, que atualmente se tornaram a igreja de muitas pessoas impossibilitadas de saírem de suas casas. Provavelmente, esses são os únicos canais que vêm transmitindo fé e vida num momento que só ouvimos más notícias. Mas, para manter os altos custos de todos esses canais, contamos com a sua contribuição. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a levar a palavra que anima e levanta a todos os sofridos e desesperados. Você pode doar enviando uma mensagem de texto para o número 28453 com a palavra doar e em seguida o valor numérico da sua doação, através do site universal.org/doar. Também pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Se preferir, pode fazer transferência bancária para uma dessas contas. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Agora vamos falar com Deus em seu favor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.